Está começando o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. FM, eu sou André Canobel. E eu sou Marco Melo. E juntos, mais uma edição para vocês do programa Independência, a voz da recuperação. É isso aí, boa tarde, André Canobel. Hoje temos um visitante muito ilustre aqui no nosso programa Independência, né, André? Acho que é o visitante mais ilustre que nós tivemos até agora. Finalmente a gente trouxe um que não é pingaiada. Que não é pingaiada, é verdade, cara. Mas é um cara que com certeza tem muita disciplina e tem uma vida muito bacana, viu? Certo, e ajuda muito a nossa cidade de Capivari. Seja bem-vindo, amigo Sargento Vladimir. Boa tarde, André. Boa tarde, Marcão. Boa tarde, ouvintes da Rádio Alternativa. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Então, atendendo o convite do seu Zé Luiz, lá da ADUSMEC, nosso parceiro aí do sábado de manhã literária. Então é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Beleza, obrigado. O prazer é todo nosso, né? Receber o senhor aqui, pode ter certeza. E... Zé Luiz dá trabalho, viu? Zé Luiz dá trabalho. Ele fica dando trabalho pra molecada lá carregar caixa de livro e ainda chama o sargento pra vir trabalhar domingo, rapaz. Tá vendo? É isso aí, Zé. Obrigado pelo serviço, viu? Muito, eu já acompanhei lá na Manhã Literária o trabalho lá dos atiradores, né? Sensacional. Inclusive foi lá que eu conheci o Sargento Vladimir e dei o palpite, né? Falei, vamos lá levar a mensagem do AA, falar um pouquinho de alcoolismo e droga-adicção para os atiradores, e o Sargento gentilmente cedeu o espaço lá pra gente bater um papo lá, né? Obrigado, meu Sargento. E a intenção de trazermos também o Sargento aqui é porque ele não deixa de ser um educador. Ele trabalha com jovens, né, de 18 anos que estão servindo ao exército, estão fazendo o ano obrigatório, que no Brasil é obrigatório o exército, mas o comandante do TG acaba sendo um verdadeiro educador. E você sabe que se pegasse eu com 18 anos, pelo amor de Deus, coitado do sargento, né? Então a molecada tá naquela fase, né, meu? Ou coitado de você, né? Ou coitado, eu acho que ia ser coitado de mim, hein? Porque ia botar eu pra marchar lá, fazer, paga 10, flexão e tal. Mas enfim, né? A molecada tá numa fase complicada e é muito importante o trabalho e a conscientização dos comandantes aí do exército para justamente botar essa disciplina e principalmente, que é a intenção do programa Independência, trazer informação a respeito dessas doenças chamadas adicção ou então dependência química, né? E alcoolismo, né? Principais focos do nosso programa Independência, e também dependência emocional, mas principalmente esses dois focos, dependência química e alcoolismo. E geralmente a gente vê que essa fase de experimentação acontece bem nessa fase. Foi o que aconteceu comigo e não deu certo, André Canobel. Nem comigo. Exatamente. E a gente estava aqui conversando antes de entrar no ar, né, justamente sobre essa disciplina, né, que na vida do alcoólico e do adicto falta, né? Falta bastante. Regra, né? Não tem regra essa peste. Pelo amor de Deus, quer fazer tudo do seu jeito, rapaz. Com certeza, se eu tivesse servido o tiro de guerra, feito o tiro de guerra, a minha vida poderia ter sido um pouco melhor com relação à disciplina. Você, né? não serviu porque um homem desse tamanho, André Canobel? Porque eu tenho o pé chato, cara. Olha só, manipulador desde os 18 anos. Eu também manipulei, viu? Eu tenho o pé chato. Eu vi o carinha que estava do meu lado, o médico dispensando, você tem o pé chato. Eu falei, eu também tenho. Você mentiu ainda. Mano, eu menti. O médico olhou e falou, é um pouco chato, tá dispensado. É que ele não entendeu que você não estava falando do pé. Você era chato. Isso eu sou mesmo. Você sabe que na minha vez, né? Eu fui
eu fui tentar, né, não servir o exército em 1986 e eu tinha tido um acidente de mobilete uns anos antes e eu fiz um corte desse tamanho nas costas, né? Mas não aconteceu nada, foi só um puta de um cortão que eles costuraram, então ficou uma cicatriz horrorosa bem em cima do rim. A hora que eu fiquei peladão lá, que o médico passou lá, que era um tenente, o médico lá foi lá no Ibirapuera, né? E aí ele olhou aquela cicatriz, ele falou, pelo amor de Deus, o que aconteceu com você, rapaz? Eu falei, tirei um rim. Ele falou, nossa, mas que médico que arrancou esse rim, rapaz? É o corte mais feio que eu já vi de rim. Eu falei, foi lá no INAMPS, na época era o INPS, né? Foi no INAMPS, aí ele pegou e me liberou, olha só, eu também já menti pra não ir, né? Tá vendo? Pelo amor de Deus. Mas vamos aproveitar o sargento aqui, vamos bater papo com ele e depois a gente ouve algumas musiquinhas. Sargento, explica um pouquinho como funciona aí esse um ano que o jovem passa lá pelo tiro de guerra, né? O que é abordado e qual a importância que o senhor vê aí na vida desse jovem, tudo que é trabalhado nesse um ano aí. Fica à vontade, viu? Tá bom, obrigado. O jovem passa, na verdade, 10 meses comigo lá no TG, né? Ah, devia ser um ano. Mas também tem que tirar férias, né? Ah, é verdade, justo. Agora eu tava saindo lá, comentei com eles, vamos fazer TFM amanhã, não sei, vamos ver. Tem que tirar férias, já tô cansando também, né? Nossa Porque senhora. naturalmente a pessoa cansa, né? Vai chegando o final do ano, todo mundo começa a cansar, né? Mas é um desafio bom, é uma missão que foi abraçada, que está dando resultado, acredito, um bom resultado para os 50 atiradores que lá estão esse ano. Eles começam dia 1º de março, né? Então, o serviço militar obrigatório do atirador começa 1º de março e vai até 1º de dezembro, quando eles são desligados, tem a formatura, entrega o certificado, faz juramento à bandeira e aí a partir dali eles são cidadãos civis novamente, tá? Nesse ano a gente conta com o apoio, como contou do André aí, para ajudar, né, na formação cívica desses jovens, tá? A função do educador hoje em dia tá péssima, né? Tu hoje vê notícias na rádio, na TV, nos jornais, aluno batendo em professor, aluno desrespeitando professor. Então acredito que o jovem perdeu um pouco desse respeito pelo seu educador. Então acredito que temos que resgatar aí para as gerações futuras, a partir de agora, esse respeito com o mestre, né, com o professor, que é fundamental, né? Quem que vai ensinar a tabuada, quem vai ensinar o português aí é o professor, né? Os pais têm aquela função de educar para a vida, né? Que a educação é mais rígida para a vida, mas quem educa aí para essa conta de matemática e português é o professor, não tem jeito. Então, tentamos aí recuperar essa função aí do educador, que não é uma missão fácil, tá? Quem é professor aí sabe, não é mentira, né? Convive diariamente com isso. Esses jovens que chegam lá, então, são das mais variadas características, né? Classes sociais, cada um tem sua experiência de vida, já passou por algumas dificuldades, por algumas provações, e a gente tenta fazer uma unidade, né? Fazer com que todos atinjam o mesmo objetivo no final do ano. Nem todos gostam, isso é lógico, né? Nem o açúcar, todo mundo não gosta nem de açúcar, imagina de fazer um serviço militar obrigatório, né? Mas graças a Deus desse ano até então não tive nenhum problema com os jovens, tá? São atiradores de alto nível, né? Educados, então sempre puxei o lado da educação deles, no trato com o pessoal da praça ali que fica, né? Os atiradores que ajudam na manhã literária, isso. Então eu sempre sempre orientei eles para tratar todo mundo com educação. Mas você me provocou, fez isso, fez aquilo, trata com educação sempre. Então esse eu acho que é o principal ensinamento que eu vou deixar para eles. Sempre tratar com educação, com bondade, com cordialidade
que queiram ou não, isso aí já vai abrir uma porta ali na frente. Isso é pra vida, né, comandante? Porque o comandante lembrou de uma coisa muito importante, o papel do professor na sociedade deveria ser muito mais respeitado do que de fato a gente vê, né, nos noticiários, como o sargento falou, né, o desrespeito, né, tem molecada chegando até armado em colégio hoje em dia. Isso. Então, eu vi um vídeo assim totalmente absurdo, de que o moleque realmente batia na professora, e hoje todo mundo tem celular, então a galera já filmou e tal, né? Então, eu acho que existe uma necessidade de ser revisto, né? Esse negócio, esse papel do professor na sociedade, não. Eu acho que é o contrário. Como que a sociedade está encarando o professor hoje em dia, né? Os próprios pais, hoje em dia, cobram do professor uma coisa que não é do papel deles, e vice-versa, né? Na nossa época, pelo amor de Deus, você desrespeitasse um professor, era uma coisa muito séria, né? A sociedade reprimia muito isso, né? Eu vi outro dia uma menção ao papel do professor na sociedade japonesa. Lá no Japão, o único profissional que não precisa baixar a cabeça para o imperador é o professor, porque a sociedade acredita que numa sociedade onde não haja professor, não vai ter nem imperador. Sim. Então, é da cultura deles, o professor é o único que não precisa fazer reverência ao imperador. Então, olha só que diferença, como a sociedade encara, né, o papel do professor, né? Então, o cara fala que é doutor fulano de tal, e o outro fala que é médico, o outro fala que é advogado, mas nenhum desses seria nenhuma dessas coisas se não passasse pelo jardim da infância, né? Isso, ninguém exatamente. Nasce pronto, né, sargento? Muito bem colocado. E a molecada lá curte a sua disciplina lá, você trata eles do jeito que você pede para eles tratarem, ou você de vez em quando tem que dar uma carcadinha mais forte neles? Às vezes tem que dar uma chamada de atenção mais forte, né? Então, mas às vezes que eu precisei chamar essa atenção com mais energia, o pessoal correspondeu à altura, então respondeu, mudou a atitude, né? Alguns erros aí que cometem durante o serviço, ou faltas, aí a gente já corrige imediatamente, né? Não fica postergando, que aí o pessoal aprende mais rápido, né? Faltou hoje, tenta justificar amanhã, e se não justificou, aí vem a punição no outro dia já. Não é, vamos dizer assim, não é uma justiça muito morosa. Você já aprendeu a molecada? Alguém teve que ficar de detenção lá? Não, lá a detenção lá é o serviço, né? Ah, é o serviço? A punição lá é serviço. Porque ficar detido lá sem fazer nada, deitado, não vai aprender. É pior, né? Aí só deixa a mente vazia para pensar em outras coisas, né? Então acho que o serviço, porque o serviço acredito que seja a punição mais pesada lá, porque ficar 24 horas lá, 2 horas de plantão na hora, descansa 4, é o mais puxado, né, para os jovens hoje. Com certeza. Queria mandar um abraço para a família Sica. O Vidney Sica mandou uma mensagem aqui. Opa, abração. Abraço, bom programa. Deus abençoe a todos aí, Sica e família. Seu Odracir Sica, ele é ouvinte assíduo da Alternativa e do nosso programa Independência. Que legal, André. Então, um abraço aí, Vidney Sica e seu Odracir Sica. Abraço, Sica. Seu Odracir, que é um cara muito gente boa, gosto muito dele. É uma satisfação imensa saber que ele é ouvinte do nosso programa, Marcão. Muito legal. André, oi. Como o programa Independência a gente fala bastante de alcoolismo, e a molecada, infelizmente com 18 anos já tá macaco velho no álcool, hein? Eu com 18 já. Nossa senhora, o sargento, você teve alguma notícia lá? A molecada lá é de beber? Olha, como em todo lugar sempre tem uns que bebem mais, outros que não bebem. Lá dentro nunca, né? Não, dentro do DG não, né? Não pode, né? Até porque nas organizações militares não pode entrar bebida alcoólica, né? Então... Nem em festa, nada? Não, em festa sim. Mas assim, no dia a dia, assim, diário, não. Certo. Então, nas organizações onde a gente passa, por exemplo, é feita inclusive revista de armário, de mochila. Entendi. Não só para pegar esse tipo, mas alguma substância entorpecente também, né? Que é proibido dentro do Exército qualquer tipo de uso de entorpecente, né? Não existe
o princípio da bagatela que existe aqui na sociedade civil, então para o militar não existe. Foi pego com qualquer quantidade de drogas e vai responder o crime normalmente. Não tem que lá, eu sou usuário, não, dentro do Exército não existe. Dentro da legislação militar, pegou com droga, não, é cana. É cana, não tem usuário, não tem quantidade aceitável. Nada é aceitável. Interessante, eu não sabia disso. Porque o pessoal tá trabalhando com armamento pesado, com munição real, né? Então não pode ter qualquer distorção da sua percepção, né? Verdade, olha só. Legal. Boa. Legal. Vamos ouvir uma musiquinha e a gente já volta a bater mais papo com o Sargento Vladimir, que eu tô gostando bastante, viu? Muito legal. Muito bacana. Eu já agradeço novamente a presença. Está sendo muito elucidativo. Espero que para o ouvinte, tanto quanto está sendo para mim. Para mim também. Muito bem, esse é o programa Independência. A voz da recuperação. Muito bem. Voltando então, eu tinha deixado o microfone aberto aqui. Opa! Aí, sorte que tem uma ouvinte conhecida como minha mãe, que ela tá lá sempre de anteninha ligada, né? Ela ligou aqui e falou: o programa tá ótimo, mas tá dando pra ouvir a conversa. Aí eu bati o olho aqui e esqueci o microfone ligado. Sorte que não falamos mal de ninguém. Ainda bem que hoje a gente tem um convidado mais sério, né? Porque quando tem os pingaiados aqui, no intervalo fica feio o negócio. Ainda bem que não foi no outro. Ainda bem que foi no dia que o Sargento Vladimir tá aqui que eu esqueci o microfone aberto. Ô, Sargento, e a gente recebeu uma mensagem aqui, ó. Boa tarde. Fala para o Sargento mandar um abraço para quem está de plantão aqui no TG, que estamos ouvindo vocês. E em letras maiúsculas, e agradecer de pegar plantão no domingo. Tá bom, um abraço aí pro pessoal que tá do serviço aí hoje, tá? Infelizmente, alguém tem que estar de serviço, né? Felizmente ou infelizmente, né? Do meu ponto de vista, felizmente. Para quem está, infelizmente, né? Mas é a escala, né? Então nós temos todos os atiradores aí concorrendo à escala e alguém sempre vai estar de serviço aí nesse período. Infelizmente hoje é domingo, mas certamente no próximo aí estarão em casa aí fogando, curtindo, fazendo churrasco aí, tomando levemente, né? Moderadamente. Se depender da gente não vai beber nada, hein? Um abraço aí pra vocês aí, pessoal. Ô, Sargento, e o que é abordado na formação ali do atirador? Né? São matérias, disciplinas? Se o senhor puder falar um pouquinho sobre essa formação. Sim. A formação do atirador, ela é bem básica, né, na questão da formação militar, tá? Porque o tempo é curto, né? São 2 horas por dia. Eu estava comentando com eles algum tempo atrás que o soldado de uma organização militar de tropa mesmo, ele fica 24 horas dentro do quartel. Então, ele tem instrução das 6 da manhã, que é a alvorada, até as 22 horas, que é a hora do silêncio. Então, é uma formação muito mais puxada, muito mais sugada. E tem vários instrutores, não é um só que nem aqui, né? Então ele reveza, passa por várias metodologias de ensino, né? Olha só. Então eu comentei com eles, sempre parabenizo eles, porque em 2 horas a gente consegue tirar, vamos dizer assim, leite de pedra, né? Então a parte militar, somente comigo, né? Então eu passo toda a parte militar com eles, a Ordem Unida, o armamento que a gente está vendo agora, tá? A formação militar mesmo. A formação cívica, eu passo alguma coisa para eles também, tá? São divididos tudo em matérias. Aí sempre conto com o apoio aí do André, que já foi lá também. Seu Orlando Lurial também vai seguido lá. Ei, seu ajudar Lurial, um abraço do seu Lurial, hein? Um abraço para ele aí. Vai sempre lá, já foi 2 vezes lá também ajudar nessa formação. E as missões que vão surgindo aí durante o ano aí. Essa manhã literária, enchentes que aconteceram, apoio aí para a prefeitura que a gente sempre presta, o meio ambiente, a limpeza do córrego ali próximo ao TG que foi realizado. Olha que legal. E os atiradores, então, como é o serviço militar obrigatório e voluntário, tá? Então eles prestam esse apoio aí para a nossa sociedade. E eu sempre vou lembrando eles, né, para observar aquilo que os cercam, né?
Que hoje o pessoal muitas vezes fica só no telefone, Facebook, essas coisas, aí não presta atenção naquilo que acontece ao redor da sua casa, ali ao redor da sua residência, na sociedade, né? Então a gente sempre vai alertando eles para observar tudo aquilo que acontece e aprender. Melhor aprender com os erros dos outros do que aprender com os nossos, né? Verdade. Então esses ensinamentos que a gente vai passando. Então são matérias que são divididas aí para ser ministrado durante o ano, e nessas 2 horas aí a gente faz toda essa passagem aí das disciplinas. Deixo as portas sempre abertas aí para aqueles que quiserem dar a sua contribuição, tá? Na formação desses jovens. Então, para quem quiser se dispor, os bombeiros também nos ajudam bastante, tá? Que legal. Um abraço aí para os bombeiros também, que sempre estão apoiando o TG aí com instrução, com apoio das instalações, quando a gente fez o primeiro acampamento lá também, tá? E fica aberto aí para todos os demais profissionais aí, médicos, psicólogos, pastores, tá? Ainda vou conversar com alguns pastores e padres aí para ver se conseguem dar um apoio para a gente lá, ajudar nessa formação, tá? Que o índice que me assustou no começo do ano foi de ateus. Sério? Foi. Então nós tínhamos lá no começo do ano 30% de ateus. Tá um número muito elevado. Para uns jovens que está numa sociedade que está um pouco desvirtuada, né? Sim. Então sempre orientei eles a não vou converter ninguém, não vou chamar ninguém para que sejam convertidos, mas para dar aquela orientação espiritual, né? Melhorar essa condição espiritual deles também, que queiram ou não, faz parte do ser humano, né? Sim, com certeza, né? Então deixo aberto aí para alguém que se disponha, que tenha esse tempo, das 6 às 8, o horário é ruim, né? Das 6 às 8 da manhã, mas quem se dispor aí a auxiliar, as portas lá estão sempre abertas. Das 6 da manhã às 8 da manhã? Isso. Olha, que legal. É o horário de instrução deles. Sabe que o sargento falou 2 coisas aí que vem muito a calhar com o programa das Irmandades Anônimas, né? De Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos e outras irmandades que seguem os 12 passos, justamente de prestar atenção no que acontece à volta, né? Esquecer um pouco as redes sociais. É o que a gente sempre fala de viver o só por hoje, né? Viver o hoje, esse eterno agora, né? As pessoas vivem muito ontem, né? Lamentam muito o que aconteceu, o que passou, que não pode ser mais mudado, né? Sim. E vivem na apreensão, né? No medo do desconhecido, do que vem amanhã, e se esquecem de viver o hoje, né? E é essa parte do que o sargento falou, de pedir para que eles observem a sua volta, né? O presente, o que acontece. Isso é muito importante mesmo, sim. Né? Que por muitas vezes nós esquecemos de viver o hoje na vida da gente. E com relação a parte religiosa, a parte de ateus, a gente poderia fazer um trabalho em cima dos 3 primeiros passos da programação de 12 passos com relação ao poder superior, não poderíamos? Claro que poderíamos. Porque as Irmandades Anônimas, né, a Irmandade de AA, né, aqui eu mais tenho contato, eles sugerem que se acredite em um poder maior do que o próprio indivíduo, né? Um poder superior. Um poder superior. Só que justamente para não entrar em nenhum tipo de controvérsias, porque o alcoolismo é totalmente democrático, então ele pega crente, ele pega o católico, pega o budista, pega o ateu também, pega o agnóstico, enfim. Todas as religiões têm o mesmo índice. A incidência do alcoolismo é totalmente democrática, né? Então a Irmandade ela precisa abraçar todas as religiões e inclusive aqueles que não têm religião. O Bill, que é um dos fundadores, né, um dos cofundadores do AA, ele era uma pessoa que era presbiteriana, se eu não me engano, só que ele foi uma das pessoas que mais bateram nessa tecla de que a Irmandade tinha que ser laica, né? Uma Irmandade que tinha que abraçar todas as religiões justamente por essa natureza democrática do alcoolismo, né? E ele
só que a sugestão de se acreditar em um poder maior que você, o ateu que chega no AA, geralmente, com a prática do programa, em algum momento ele vai começar a entender que existe alguma coisa maior do que ele. No começo ele pode ter brigado com Deus. Aliás, a maioria dos alcoólicos arrebentados, todos ferrados aí, eles brigaram com Deus, né? A grande verdade é essa. Foram pro fundo do poço ou estão na sarjeta. E a culpa é sempre de Deus. Lógico, a culpa é de Deus. Por que deixou eu cair aqui nessa sarjeta aqui? Por que eu caí? bati a cabeça Aliás, eu conheço um companheiro que fala muito disso. Vou mandar até um abraço para ele agora, seu Noel, né? Que brigou com Deus, né? o Belzinho da 15, ou então Ligeirinho, né? Que agora estão chamando ele de outra. Pavãozinho, né? A família dele está chamando ele de Pavãozinho. Seu Noel, um abraço para você. Eu vou aproveitar a sua partilha. Eu sei que ele vai me autorizar, porque ele tinha esse sentimento de que, no caso dele era Jesus, né? Jesus, por que você me deixou cair aqui? Mas quem bebeu foi Jesus? Não foi, Jesus não bebe. E aí ele que bebia e o Jesus que deixou ele cair, né? Então ele fala bastante isso aí, eu acho engraçado porque é jocoso. Porém, você vê que houve uma briga, geralmente o alcoólico que está no fundo do poço briga com Deus, né? Não tem jeito. E aí ele chega na Irmandade, ele quer ser ateu. Ou então vários deles também chegaram meio ateus, né? Com essa dificuldade, com esse poder superior e se não tiver ele, você não fica sóbrio. Essa é a grande questão, porque ele vai chegar no terceiro passo, ele tem que entregar as suas vontades e as suas vidas a um poder maior do que ele. Aí ele fala, mas se eu não acredito e não confio em Deus, como que eu vou entregar minha vida para alguém que eu não confio, né? Então, os companheiros mais velhos, muito sábios, falam, olha, companheiro, já que você está brigado com Deus, entrega para o AA. O AA é uma entidade maior do que você, né? O AA pode ser considerado um poder superior, enquanto você não conseguir fazer as pazes com esse Deus da sua compreensão. Tanto que no AA fala-se bastante disso, né? O Deus conforme você entende. Cada um tem um entendimento, né? Justamente para não afastar esse companheiro. E olha, eu tenho acompanhado alguns ateus que chegaram no programa e a maioria deles vem acreditar em um poder maior do que ele, né? E Deus, da forma como ele compreende, concebe e aceita, né? Sim. Mas muito legal o que o sargento falou, porque 30% é um índice bastante grande. Eu acho que eu não vi esse número ainda. Você sabia que aí uma curiosidade científica, o país mais ateu do mundo é a Islândia. 90% de ateus na Islândia. Que coisa. Mas então, sargento, então fica esse espaço aberto, se tiver algum pastor ouvindo, né, algum padre quiser fazer esse trabalho lá, né, entra em contato com o sargento Vladimir para falar um pouquinho aí sobre espiritualidade e religiosidade. Né? E nós também, né, podemos fazer matemática lá com relação à espiritualidade e poder superior. Né? Claro, como não? Se o senhor quiser, fique à vontade. A gente pode preparar uma matemática com relação a esse assunto e vai ser um prazer estar de volta lá. Vamos combinando, eu e o Marcão combina, a gente faz contato com o senhor. Sim. Tem um áudio aqui, mandaram um áudio. Deixa eu só parar a música de fundo. O pessoalzinho que está de plantão lá mandou um áudio pro senhor. Ô sargento, parabéns pela entrevista e obrigado por lembrar da gente aqui. E a gente também vai sentir saudade do senhor quando acabar esses 2 meses. E eu vou mandar um beijo daqui pra todo mundo, daqui do plantão. Olha, aí, pessoal... lá pode virar zap pelo jeito, né? Pode. Mas também, só mandou a mensagem e já sumiu. Eu perguntei, pode colocar no áudio? Não respondeu, né? Então tá trabalhando, sargento. Tá. Quem tá na hora aí fica mais restrito, né? A questão de usar celular, comer, aí fica mais atento no que tá acontecendo dentro do TG ali, né? Na segurança. Aí quem tá no horário de descanso ali fica mais à vontade, né? Legal, né? Atiradores que estiverem em descanso, mandem seus áudios aqui para a alternativa. Manda um áudio aqui pro sargento que a gente coloca no ar. Quem tiver em descanso. Dá pra ver que eles têm um carinho grande pelo senhor, né? Isso é bom. É a forma que eu estava falando, a forma de tratamento, né? Então eu procuro sempre tratar todos como eu gostaria de ser tratado, né? Com certeza. Com respeito, com educação, e a gente vai conquistando
cada um a um. Sargento, mas esse ciclo que acontece todo ano, você deve fazer um carinho mútuo que há entre o instrutor e os Padawan, digamos assim, na voz do Star Wars. Mas e aí tem que romper esse lacre, né? Esse vínculo todo ano. Dói um pouco, não dói? Sempre é dolorido, né? Qualquer rompimento aí num ciclo de amizade, assim, de uma rotina, sempre causa um pouquinho de dor, né? Mas... Aí já vem outra molecada fresca. Pra colocar no A gente eixo. tem que superar, né? Sabe que o negócio é passageiro, eles também sabem, e o trabalho é esse. A gente vai pegar essa turma agora, em dezembro entrega aí pra sociedade 50 atiradores muito melhores do que entraram em março. Sem dúvida. E pro ano que vem a gente pega mais 50 e faz o mesmo trabalho até o final do ano. Que bacana. E a lembrança é essa lembrança boa que vai ficar. Então sempre estarão em contato aí nas redes sociais, por aí. Já falei para eles que as portas do TG pro ano que vem estão sempre abertas, tá? A hora que eles quiserem ir lá matar a saudade, fazer um TFM, né? Estão todos convidados. Não vão cortar o laço, cortar o cordão umbilical e sumir, né? Com certeza. Sargento, quanto tempo o senhor tem de experiência aí com a administração, que a gente pode falar, de tiro de guerra? A administração do tiro de guerra, assim, é o meu primeiro ano. É o primeiro ano? Primeiro ano. Mas o senhor, nessa caminhada e no tempo como militar, quanto tempo o senhor tem já de serviço? Eu tenho 23 anos de serviço já. 23 Eita. Anos? Nossa senhora. Nossa, quase o tempo que eu bebi. E nessa caminhada, nesses 23 anos, sargento, que o senhor está aí no serviço militar, já que o assunto nosso aqui é a conscientização sobre o alcoolismo e a adicção, o senhor já viu pessoas dentro do exército ou atiradores, né, que passam por esse problema ou na família de ter alguém que faz uso de drogas ou de álcool de forma abusiva, né, e chegar até o senhor, até o conhecimento do senhor, ou pedir um conselho, ou dentro do próprio exército alguém que teve esse problema com álcool e drogas? Sim. Como o Marcão falou, né, é democrático, o alcoolismo é democrático, as drogas são democráticas. Então, dentro do exército também tem aquelas pessoas que se deixam levar, que são, por exemplo, mais fracas, vamos dizer assim, né, e que se deixam levar pelo alcoolismo, tá? Então, eu tive, quando servia em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, nós tínhamos um cabo, tá? Um cabo antigo já, um bom tempo de serviço, que ela era alcoólatra. Então, a gente procura, sempre leva, orienta, passa ele para o serviço de saúde, né? Serviço especializado, tratamento com um psicólogo, internação em clínica. Faz todo esse trabalho com ele para tentar ajudar ele e ajudar a família dele também, né? Só porque ele bebe, vamos excluir ele, vamos deixar ele de lado, não. Então a gente pega ele e vai trabalhar em cima dele para tentar corrigir ele, ajudar ele a superar esse alcoolismo, esse uso de drogas, né? Porque no entendimento dos médicos hoje em dia, e também é o mesmo entendimento das Irmandades Anônimas, a NA, etc., é uma doença, né? O alcoolismo e a drogadição são doenças, a pessoa tem predisposição, então, e acomete 1/10 da população. Cada 10 que começarem a beber recreativamente, um deles vai atingir o problema já crônico, né? A síndrome da dependência química. De 10 para 1. Simples assim. É como se pegasse o fuzil lá. Não, mas não pode ser, porque tem que ser o fuzil de tambor. Não existe, né? Fuzil de tambor com 10 balas, botar uma lá e girar. É uma roleta russa com essa proporção. Quem que é louco de fazer um negócio desse? Tem uns loucos aí, mas quem é louco de fazer isso? Só que quando a pessoa começa a beber, é peguinha, é jovem, é brincadeira, mulherada junto, não sei o que, não parece que você vai se lascar. Você fala, não, isso aqui é gostoso, né? Porque a pessoa que é tímida fica menos tímida, o cara não conseguia chegar na garota, ele chega, enfim, né? Começa com uma brincadeira, só que depois, se a pessoa tem o que o sargento acabou de falar, uma predisposição
o que é predisposto não tem droga pesada nem droga leve. A compreensão atual sobre a natureza da síndrome da dependência química, aliada à nova classificação para as drogas que provocam dependência, são extremamente importantes à medida que derrubam o conceito antigo de drogas leves e drogas pesadas. Atualmente, reconhece-se que um indivíduo predisposto ao consumir uma substância psicoativa em ambiente favorável tende a desenvolver uma doença. Isso quem falou foi a psicóloga Maria Heloísa Bernardo no seu livro Que é Dependência Química. Ou seja, não tem droga leve, não droga pesada. Às vezes, aquela cervejinha inocente de peguinha de fim de semana, se o cara for, filhão, se ele tiver o carimbo do A na testa, né? Porque ele tem 2 carimbos do A que ele pode ter na testa. O primeiro, quando ele nasce, é o alcoólatra. E depois ele pode ser o Alcoólicos Anônimos. Aí ele toma o segundo carimbo, chegando lá no AA, cujas reuniões acontecem aí semanalmente aqui em Capivari. Vou aproveitar para já falar das reuniões de Alcoólicos Anônimos. Agora segunda-feira, hein, ô André? Tá ficando pesado o AA, hein? Tá ficando, você viu? Tá. Nossa senhora! Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo. Só pulou o sábado. Só pulou o sábado. Todo dia reunião do AA agora. Pingaiadaiada. Pingaiadaiada. Pelo amor de Deus, não tem mais desculpa que não tá tendo reunião, hein? Vamos colar lá no AA. Todo dia, às 8 horas da noite. Se for menina, terça-feira, companheiras. Terça-feira é o dia das meninas lá. Homem não pode. Marmanjo vai segunda, vai quarta, vai quinta e vai sexta ou vai domingo. Aí são reuniões abertas. Todos os dias, começando às 20 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. André Canobel, meu amigo. Muito bem. E quero estender o convite para o Sargento Vladimir. Agora em setembro, o grupo de Alcoólicos Anônimos completa 37 anos, o grupo Capivari de Alcoólicos Anônimos, e a partir do domingo que vem, Sargento, todas as reuniões são festivas, recebendo outros grupos da região, né? E a gente queria convidar o senhor a participar de uma dessas reuniões festivas lá, para o senhor conhecer a reunião dos Alcoólicos Anônimos, tá? Então, a partir do dia 1º, que é domingo que vem, os próximos 5 domingos, até o último domingo de setembro, deixa eu ver aqui no calendário. Então, dia 1, dia 8, dia 15, dia 22 e dia 29 de setembro são os domingos de setembro. Todas as reuniões das 9 às 11 da manhã são festivas em comemoração aos 37 anos do grupo Capivari de Alcoólicos Anônimos. O senhor está convidado a participar, viu? Muito obrigado. E pode levar a molecada sim. Também. Quem quiser participar. Vou selecionar uns voluntários lá. Pega uns que gostam um pouquinho de tomar uma, duas, só para eles verem o depoimento de quem perdeu pro álcool, porque com 18 anos não dá para ter perdido ainda. Se bem que eu conheço um, hein? Se bem, e já esteve aqui, esse que com 18 anos perdeu. Então tá feito o convite, Sargento. Obrigado. Vamos sim. O domingo que o senhor puder comparecer lá, conhecer como funcionam as reuniões, né? Ter um pouquinho desse contato aí com a Irmandade de Alcoólicos Anônimos e retribuir a minha visita lá no TG. Tá bom, com certeza. Vamos aparecer sim. A gente combina aí o melhor domingo. Vai ser um prazer receber o senhor lá. E o medo, nas partilhas aí dos alcoólicos em recuperação, o medo sempre foi muito presente na vida deles, né? Aliás, o medo é um dos grandes inimigos da recuperação, né? O medo foi o que fez o cara beber e também é o que vai fazer ele voltar a beber se ele deixar esse medo invadir, né, e dominar. Então tá aí, não escute o medo. Marcão, vamos fazer aquele giro básico aí pelas Irmandades de ajuda que nós temos em Capivari. Capivari é a cidade intergaláctica da recuperação, né? A gente já foi eleita. Então temos aqui, já falei de Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, reuniões praticamente todo dia também. Narcóticos aqui de Capivari, Grupo Nova Vida, tem reuniões segundas, quartas e sábados às 20 horas, o André de Melo 286. E nesta quarta-feira aqui, que é a última quarta-feira do mês, a reunião aberta, né? Com um palestrante, com um partilhador lá de Itu. Eu esqueci o nome do partilhador. Então é uma ocasião rara para as pessoas que não são membros de Narcóticos Anônimos conhecerem uma irmandade, ou seja, familiares, pessoas que têm curiosidade, porque as reuniões de NA
são fechadas, são só para membros, né? Ou para pessoas que acham que tem problema e ainda não são membros, mas querem ser, né? Ou só tem curiosidade, mas que usuários de droga, né? E essa reunião aberta é uma boa oportunidade para você conhecer a Irmandade de NA Narcóticos Anônimos. A NA de Rafar também tem reuniões às 20 horas, todas as terças e sextas-feiras, lá no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, Rua Soares, Hungria, 164, centro de Rafarde. Legal. Familiares, grupos familiares Naranon. Hoje a gente nem falou da Dona Maria, depois a gente fala, dá uma puxadinha de orelha nela. A Dona Maria e o seu filho Júnior, né? A gente deu um nome pro filho da Dona Maria que chama Júnior, e o Júnior não chegou com o frango, né? Ela deu de novo R$20 para ele pegar um frango lá na feira. Ele saiu cedo, mas você acha que ele queria frango? Ele queria pinga. E aí ele ficou lá na feira, né? A gente sabe que lá naquela parte de baixo da feira tem uma rapaziadinha ali que gosta de tomar uma, e tá lá o Júnior até agora. E não sei se ele comprou o frango. Se ele comprou, o frango tá seco, esturricado lá, frio, né? Debaixo do braço dele, na sacolinha. E a Dona Maria esperando esse frango para almoçar. Infelizmente teve que fritar um ovo, né? Porque já passou a hora do almoço. Dona Maria, grupos familiares Naranon serve para a senhora. Aqui, daqui a pouco, aqui no Pão de Açúcar, bairro Pão de Açúcar, na rua Dr. João Adolfo Stein, reuniões de Naranon, às 15 horas. Então dá tempo, são 14 horas agora, 15 horas dá tempo da senhora chegar lá no Naranon. E também reuniões todas as quintas-feiras às 20 horas. Grupos familiares Alanon, para familiares de alcoólicos, né? Ou alcoólatras, se vocês preferirem. Os grupos familiares Alanon, reuniões às terças-feiras às 20 horas e domingo às 9 horas da manhã. Aliás, às terças-feiras tá mais cedo, né, André? O Alanon tá 19h30 ainda. 19h30 nas terças-feiras, sim. Falei errado aqui, eu tenho anotado 20 horas, mas mudou o horário do Alanon. É um pouquinho mais cedo, pessoal. Vai lá que vai ter um cafezinho para tomar com as companheiras lá do Alanon. Temos reuniões da Pastoral da Sobriedade aqui em Capivari. A Pastoral da Sobriedade é uma irmandade de 12 passos também, é um incentivo da Igreja Católica. Então, as reuniões da Pastoral da Sobriedade acontecem lá na Igreja São Benedito, Rua Doutor Rodrigues Alves, número 50, todas as segundas-feiras às 19h30. E por fim, para acabar com as reuniões semanais das Irmandades, Neuróticos Anônimos, todos os sábados às 15 horas, Rua Rua André de Melo 286. Reuniões de neuróticos também, maravilhosa irmandade, presente aqui na capital intergaláctica da recuperação, Capivari City. Muito bem. Vamos voltar a bater papo com o nosso visitante. Nem falo convidado, porque convidado é muito formal, né? Mas é uma visita agradável que a gente está recebendo aqui do sargento do TG 02011, aqui de Capivari, o sargento Vladimir, viu? 02011? 02011. A intimidade do André. Você acha que eu estava fazendo o que aqui na internet? Pesquisando? Brincadeira, eu sei que é o TG 02011 e é um dos mais antigos do Brasil, não é, sargento? Isso, já completou o seu centenário em 2017. Nossa senhora! Eu sei. 102 anos já. Lá em Guarulhos, que a minha noiva, ela é de lá, eu tava lá outro dia e falei que eu sou de Capivari, e alguém lá em Guarulhos, eu não lembro quem foi, falou pra mim: o Capivari tem o tiro de guerra mais antigo do Brasil. Eu falei, não sei se é o mais antigo, mas é um dos mais. Olha só, hein? Exatamente. Começou ali no Coleginho, né, onde hoje é a Praça Central, né? Olha só. Começou com 603, né, o TG 603. Aí depois mudou para 015, né? 02015. E agora, ultimamente, aí, a última denominação, 02011. E o que significa o 02011? O 02 quer dizer que é da segunda região, da região de São Paulo, tá? Então cada região, o Exército divide o Brasil em regiões, né? Aqui é 02. Aqui é a segunda região, né? 02, então
o TG, é o tiro de guerra, 02. A 011 é dentro das cidades, né? Micro-regiões, digamos assim. Ah, que legal, que legal. Vivendo e aprendendo, hein? Sargento, já teve a seletiva para os atiradores do próximo ano? Já conheceu aí os seus filhos por 10 meses? Futuros padawans. Já sim, André. Então, semana do dia 14 a 19 de agosto, a gente realizou a seleção geral, né, dos jovens da classe de 2001, tá, que se alistaram aí até o dia 28 de junho desse ano. Tá? Tivemos a oportunidade aí de conversar com o pessoal que passou por lá. Tá? E, digo, é um novo desafio para o ano que vem. Novo desafio, então estamos já preparando a próxima turma. Então, adiantando já a preparação para a turma aí de 2020. Eita, molecada, hein? Molecada lá folgada, hein? Folgada por quê? Falou que vai ter cervejada aqui no programa de Independência. Viu? Quantos atiradores lá são? São 50, São né? 50. 50, né? 5 deles vão parar na sarjeta se eles continuarem assim. Pois é. Lembrando que a gente não é contra as fábricas de bebida, nem contra a bebida, né? Nem contra quem bebe. Contra quem bebe. Porém, a gente está aqui para passar essa informação de que o alcoolismo é uma doença. Isso, e que 10% da população mundial vai ser acometida aí pelo alcoolismo e vai perder bastante, igual 2 caras que estão sentados aqui atrás do microfone. Tem 3 aqui. Um deles é o sargento, os outros 2 perderam bastante, viu? Se insistir na teimosia, vai perder tudo. Muito bem, ô sargento, recebemos uma mensagem do atirador Oliveira aqui, manda um abraço pro sargento Vladimir. Estamos aqui no plantão ouvindo vocês. E em nome da turma, queria agradecer ao sargento pelo o que ele faz por nós, um paizão para todos nós. E o atirador Lucas, olá, boa tarde, atirador Lucas se apresentando, pegaram bem, hein? Manda uma boa tarde para o sargento Vladimir, que fará o uso da palavra aí na rádio. Abraço, Lucas, abraço, Oliveira. Isso, um abraço. Muito legal, hein? Todo mundo aí no TG. Tem alguma coisa preparada para ler, Marcão? Ou já emendo mais um assunto com o sargento Vladimir? Eu tenho um livro novo que eu trouxe agora, fresquinho do forno, chama No Rastro do Sol. Eu trabalho lá na editora M e nós fazemos também trabalhos para fora. E esse livro é de um grupo espírita lá de Niterói, que tem um trabalho muito sério, muito bacana com dependência química. E eles têm, né, eles fazem auxílio espiritual, mas também tem auxílio ambulatorial, e eles fazem aliados às Irmandades Anônimas. Então eles recomendam Alcoólicos Anônimos para os alcoólatras, eles recomendam Narcóticos Anônimos para os adictos, né? E ela tem, eu não vou ler a parte espiritual porque não cabe ao nosso programa sugerir tal ou qual religião, né? Eles são espíritas, mas eles têm um entendimento técnico também, né? Tem um técnico lá que trabalha com dependência química e ele é muito assertivo. Eu pedi autorização para a organizadora desse livro, Adriana Pfeiffer, lá de... Aliás, ela vai mandar um áudio pra gente tocar no ao vivo aqui. Eu falei pra ela mandar um áudio pra gente. Ela é uma técnica também, trabalha nesse grupo, trabalha com dependência química, e eu falei, eu tenho um programa assim assado e tal. Ela achou muito bacana, e eu falei, eu vou pedir autorização para, se eu puder, ler pedaços do seu livro que eu achar que tem pertinência no nosso programa. Ela falou, poxa, totalmente, Marcão, vai embora, muito legal, né? Parabéns pelo trabalho, mandou um abraço aí para nós. Então, eu vou ler só uns pedacinhos aqui. Na verdade, tem muita coisa aqui, não dá para dividir tudo. Mas, características do dependente químico. Vai. Agora toma. Vai lá, sargento. Eu vou ler só as observa algum aqui. Eu vou ler só as primeiras 4 e a gente vai lendo ao longo dos programas. Dificuldade de lidar com conflitos externos e internos. Evita com veemência assuntos e situações que o incomodam. Segundo, emprego da manipulação e da mentira. Utiliza esses métodos para atingir seus objetivos em relação ao uso de drogas.
oscilação entre impotência e prepotência, não consegue visualizar seu potencial real. E por último, que eu vou ler agora, intensidade das frustrações, apresenta dificuldade para aceitar qualquer fato fora de suas expectativas. Sabe aquela criança que se deita ou senta no supermercado quando a mãe não quer comprar o iogurte e começa a espernear? É isso aí. O dependente químico é um bebezão chorão. Identificou alguma coisa parecida aí, sargento? Não. Que bom. Ainda não. Que bom. Ô, sargento, conta um pouquinho pra gente da trajetória do senhor aí dentro do serviço militar, né? A gente vê que o senhor, 23 anos, eu não imaginei que o senhor tinha tudo isso aí já de carreira militar. Cara de moleque, né? Por quantos anos o senhor tem? 41. 41, nossa. Tá conservado no álcool. O serviço militar conserva as pessoas, cara. Parece que tem 25, rapaz. Parece mais novo do que eu. Sargento, conta um pouquinho pra gente, então, aí, a trajetória do senhor dentro do serviço militar até vir parar aqui em Capivari. Tá bom. Vamos lá, então, André. Vamos lembrar um pouco da história aí, né? Eita! Incorporei como soldado, recruta, né, em 1996, lá em Uruguaiana. Então, sempre vivi numa cidade pequena também. Hoje tem cerca de 5, 6 mil habitantes. Então, é uma cidade bem pequena, pacata, tranquila. Vivia na roça, né, no interior, trabalhando, estudando. E me alistei, né? Estava fazendo o curso técnico e no ano me formei e me alistei, né? O que eu vou fazer? Vamos experimentar, né? Conhecer, né? Então, o que o jovem tem hoje muitas vezes é o medo, né, desconhecido, né? O TG, um fala mal, outro fala bem, que o que prevalece geralmente é o que fala mal, né? Teve uma experiência desagradável, o cara passa aquela informação adiante que é ruim, mas muitas vezes não é. Então fui, servi um ano de recruta, aí me destaquei, aí incorporei, enganjei, né, próximo ano. E naquele ano que eu enganjei, eu fiz o concurso para a ESA, né, para a Escola de Sargentos. Olha que legal. E tive a sorte aí da felicidade de ser aprovado. Então, em 98, eu fiz o curso de formação de sargentos na Escola de Sargento das Armas em Três Corações, aqui em Minas Gerais. Eu me formei no final do ano, aí segui destino para Uruguaiana, né? Servi por 4 anos lá no Regimento de Cavalaria. A partir daí, servi mais 10 anos no Mato Grosso do Sul, em Bela Vista, né? Voltei para Uruguaiana novamente, onde conheci a minha esposa hoje, onde nasceu minha filha, a Pietra. Depois retornei para o Mato Grosso do Sul de novo, só que aí Ponta Porã, na divisa com o Paraguai, lá o Pedro Ram Cabaleiro. Fiquei 3 anos lá nasceu meu filho, né, em Dourados, Pedro Luiz, e dali a gente passou 3 anos em Brasília, e de Brasília veio para cá. Olha só. Nossa, rodou. Tem um conhecimento ali, uma trajetória ali do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Nunca tinha servido para esse lado mais da costa aqui brasileira, né? Até porque, inclusive por causa do medo do desconhecido, todo mundo fala, São Paulo é ruim, São Paulo é violento, Rio de Janeiro nem pensar. Então sempre evitei para esse lado. Mas como agora é tiro de guerra, aí comecei a conversar com o pessoal, tinha mais experiência, já tinha servido. Não, o interior de São Paulo é bom, vai tranquilo, sem medo, pode ir, que não tem erro, é tudo tranquilo, gente boa lá. E estamos aqui, e não é diferente não do que falaram. Veio parar em Capivari, né? Cidade na capital intergaláctica. Tranquilo demais, né? O povo acolhedor, o povo tranquilo, cordeiro, né? E estamos aí. Daqui aí não sei para onde vamos agora. O senhor permanece mais 1 ano em Capivari? O TG, então o chefe de instrução, ele fica 2 anos. Tá? Antigamente ficava muito mais tempo, né? Mas agora como é para rodar mais, o pessoal... E o exército que determina para onde vai, ou você tem um pouco de escolha nisso? Tem uma questão da escolha também. Então você pode escolher, tem as opções lá, aparecem tantas opções, tu coloca a primeira, segunda, terceira, vai elencando elas, né, na ordem decrescente. Entendi. Aí de acordo com o seu mérito, tu vai lá, o pessoal responsável pela escolha vai lá e te coloca aonde o teu mérito te encaixa.
Como eu falo para os atiradores, no Exército tudo é meritocracia, então não tem o jeitinho, falar com fulano lá, me coloca em tal lugar, não tem, é mérito. Isso lá, né? Então, de acordo com como tu foi levando a tua carreira, o que tu fez durante a tua carreira, vai te dando pontuação para tu chegar num determinado nível e poder ser encaixado onde esse teu mérito, esse teu trabalho te levou. Ô, sargento, você é de Uruguaiana, então, natural de Uruguaiana? Não, eu sou natural de Erval Grande, Rio Grande do Sul. É Rio Grande do Sul também, só que é na região norte aqui do estado, já faz divisa com Santa Catarina. Uruguaiana, você começou sua carreira militar? Isso, foi lá que eu servi. Então, o senhor porque o senhor serviu Uruguaiana, Pero Juan Cabaleira com Ponta Porã, você tem uma certa experiência com fronteira. Sim. E o Brasil é um país muito fronteiriço, né? E geralmente, e é verdade isso, né? A droga entra principalmente por ali, né? A cocaína do Brasil, a maioria entra por esse lugar aí, né? Por Ponta Porã e pelas fronteiras da Bolívia e também do Paraguai. Você falou de Mato Grosso do Sul, né? Pelas fronteiras do Paraguai. E enfim, né? Como foi essa experiência fronteiriça? Você chegou a trabalhar no combate à droga, à entrada de entorpecentes? Enfim, né? Entorpecente na fronteira e tal. Conta um pouco se você teve alguma experiência. Sim. Principalmente ali em Ponta Porã, né? Que é terrível, porque é uma avenida, né? A Avenida Brasil de um lado, a avenida... o Brasil tem 16 mil quilômetros de fronteira. 16 mil quilômetros. É chão, né? Nossa senhora, imagina botar um guarda por quilômetro. Não tem como. O pessoal já levantou, que nem o Trump, né? Fazer muro, não tem condições, né? Muito chão, né? Então, Ponta Porã tem esse problema que é a fronteira seca. Então, tu tá no meio da rua, de um lado é Brasil, do outro é Paraguai. Então, e o trânsito ali é livre, não tem, vamos dizer assim, é humanamente impossível tu controlar quem entra e quem sai, o que leva e o que traz, não tem como controlar. Então, dentro do quartel teve muito problema com drogas, tá? Teve bastante, muito auto de prisão em flagrante, pessoal processado. O Exército lá atua diretamente no combate dos ilícitos chamados transfronteiriços, né? Não só a droga, mas também cigarros, contrabando, armas, tá? Os descaminhos também, né? Então eu tive a oportunidade de algumas vezes participar dessas operações, então eu digo que tem como transportar ali, se o cara quiser, não tem jeito. Porque é muito lugar, muito caminho, muita estrada ali vicinal. Não tem como colocar um homem em cada lugar. Mas teria que reforçar muito essa questão da polícia rodoviária, da própria polícia militar. Aumentar muito o efetivo para conseguir controlar um pouquinho mais. Você sabe que eu estive lá em Ponta Porã no ano... Fazendo o quê? Eu trabalhava com avaliação imobiliária e eu viajei o Brasil inteiro, conheço todas as capitais, conheço mais de 300 cidades do Brasil por esse trabalho, mas na ativa, imagine, né? E aí, a particularidade, o que o sargento falou é totalmente verdade. E eu falei, mas meu Deus, onde que é a fronteira? É no canteiro central. A avenida que fica pro lado do Brasil chama Avenida Brasil. E a avenida que fica do lado da Bolívia é a Avenida Bolívia, se eu não me engano. Então, você atravessou o canteiro central, você está na Bolívia. Malandro. Bolívia não, Paraguai. Né? Paraguai, perdão. Não é Bolívia não, Paraguai. Eu fui me aventurar no Paraguai para comprar umas moambinhas, um pendrive barato, aquelas coisas que tem no Paraguai que a gente adora, né? E você sabe que nego abordava a gente assim, oferecendo droga, oferecendo arma, tal, um monte de muamba lá, mas muamba feia, hein? E só que aí eu conversando depois com um brasileiro no hotel, ele falou: cuidado com esses caras, porque o mesmo cara que te vende tá te entregando lá e a polícia tá de olho do lado do Brasil. A hora que você atravessou pro Brasil, eles plau em você e devolvem a droga pro cara e eles arrancam o dinheiro e tal. Tem todo um esquema lá que eu falei, pelo amor de Deus, né? Mas o que o sargento falou é totalmente verdade, mas as estradas, na hora que você vai embora, todas elas acabam em poucas estradas e nesses afunilamentos a polícia realmente é bem efetiva, né? A gente deu sorte que o meu pai tem barbas brancas
todas uma cara de bom moço e a gente não foi parado naquele dia. Mas eu até falei, puta, pai, eu devia ter comprado lá aquelas drogas lá que ele me ofereceu, que eu chegasse em São Paulo eu ia ficar rico, né? Olha a cabeça besta que eu tinha. Mas aí não fomos parados, mas eu vi que a polícia afunilava legal ali naquelas estradas do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Legal. Só corrigindo o horário da reunião de Alanon, verdade, a Irmandade de Ajuda aos Familiares e Amigos dos Dependentes de Álcool. As reuniões às terças-feiras estão acontecendo às 19 horas. Toda terça. Então, ali na André de Melo 286, reunião de Alanon às 19 horas. Se você tem um familiar, um amigo, um conhecido, você pode frequentar a reunião de Alanon. Vai saber como lidar com o seu amigo, familiar alcoólico e saber como ajudar ele um pouquinho. Né, Marcão? É isso mesmo, André. André, vou ler mais 4 características do dependente químico. Leia. Imediatismo. Tem dificuldade de esperar o tempo natural necessário a cada situação. Instabilidade emocional. Oscila abruptamente de humor. E vitimização. Coloca-se como vítima quando não encontra razoabilidade nas suas ações e não consegue explicações sensatas para seus atos. Processo automanipulação com grande carga de sofrimento. Identificou alguma, Sargento? Agora sim, agora aparece, né? Sabia que apareceu. A questão do jovem hoje é muito imediatista, né? É tudo pra já, pra ontem, tá? E essa questão já trabalhei com eles também. Inclusive falei na formatura, esperar o tempo de cada coisa, né? Deixar o tempo maturação, de cada coisa, né? O tempo de brincar, o tempo de trabalhar, vão trabalhar, o tempo de se divertir, não atropelar a vida, né? Esperar as coisas acontecerem naturalmente, né? Não, com certeza, né? Pena que, e tomara que eles escutem o senhor, que eles não tenham que quebrar tanto a cabeça, né? Bater tanto a cabeça por aí pra depois aí de mais velho vir a compreender isso daí, que justamente cada coisa tem seu tempo e não é no tempo da gente, né? Quanto mais a gente quer as coisas no nosso tempo, mais a gente se decepciona. Sim. E normalmente quem tem essas características que o Marcão leu aí, né, vai se frustrar mais, vai desacreditar de tudo, vai se entregar e vai acabar no fundo do poço, como a gente acaba vendo várias vezes acontecer. Mas o que o sargento falou, tanto pode ser uma, né, como eu acabei de ler, dos especialistas aí do livro No Rastro do Sol, esses comentários técnicos é de um senhor chama-se Alan Silveira. Fora ser uma característica, esse imediatismo também é uma característica dessa geração. Sim. Muito bem falado pelo sargento, essa geração, né, chamada de geração alfa. Todo mundo que nasceu de 2010 para cá, eles já nasceram com o celular na mão. É verdade. É a galera que já nasceu com a internet. Eu conheço um cara que ele não consegue ouvir uma música até o fim no carro. Se anda no carro do rapaz, ele ouve 30 segundos a 1 minuto da música, aí ele passa pra próxima. Eu falei, mas não acabou. Eu não aguento, Marcão, eu preciso mudar a música. Eu falei, mas você não consegue ver não consegue ver um filme até o fim, não consegue ver uma música até o fim. Então, imagine ler um livro. Mas nunca leu um livro na vida, porque não consegue, que é tudo para ontem, né? É tudo muito imediato. A informação de hoje em dia, ela é muito rápida e em grande volume. Então, é uma característica. Eu estou, inclusive, na faculdade de jornalismo, a gente trabalha bastante isso. Os meios de comunicação via internet, os sites, os blogs e tal, os jornalistas, eles têm que ser muito sucintos. E você já tem que dar toda a informação no primeiro parágrafo, porque o moleque não vai ler o segundo. Ele vai ler o primeiro, então você já tem que falar. Se você estiver dando uma notícia, é o que eles falam de pirâmide invertida. Já dê toda a notícia. Já fala quem é, quem foi, o que aconteceu, morreu ou não morreu. Logo no primeiro parágrafo, porque se você for fazer como antigamente, que você ia trabalhando a matéria e só dava informação no final, esse cara vai clicar e vai embora da sua matéria e não vai ler, e você não vai conseguir o resultado, né? Porque
porque em internet é tudo clique, né? O jornalismo de internet é por clique, por curtida e tal. São os indicativos que o cara não vai ler. Então essa geração alfa, né? Diferente da... Você nasceu que ano mesmo, André? 86. 86 você é Y. Você é da geração Y. Ainda tem paciência. É de 80 a 2000 é a geração Y, né? Depois de 90 até 2010 é a Z. E de 2010 em diante é a tal da geração alfa. Eu sou da geração X, 1960 a 1980. Eu não tenho muita paciência, não. Estou aprendendo a ter agora. Mas aí, no seu caso, é pelo que eu li aqui na matéria. Você é que você enquadra no alcoolismo, amigão. Pois é. Não é por causa de geração, não. então acho que a geração, no caso aí... Então todas as gerações são os alcoólatras de todas as gerações são imediatistas também, né? Mas agora eu estou aprendendo a esperar. Boa. Até 1 hora, 2 horas eu espero bem. Sabe que outro dia eu fui na Santa Casa, né? Que eu não estava bem. E antes eu ia na Santa Casa quando eu não estava bem. E eu esperava meia hora. Sabe? Às vezes não passava nem pelo médico. Não atendeu. Ou passava pelo médico e daí tinha bastante gente para ser medicado. E eu não aguentava esperar, cara, para ser medicado. Eu ia embora. Sabe? E agora não. Agora eu vou, eu sento. Se tem uma televisãozinha para assistir, eu assisto. Se o celular está no bolso, eu mexo no celular. Senão eu fico ali. Sabe? Sento, meditando, sento, espero o meu tempo para chegar a minha vez e não sofro. E eu vejo as pessoas do lado, nossa, que demora. Sentou 10 minutos, chegou 2 horas depois que eu tô ali há 2 horas esperando e a pessoa faz 10 minutos, mas não chama logo? Por isso que não funcionam as coisas, porque não sei o que lá. E hoje eu não sofro mais desse mal. Hoje eu consigo sentar e aguardar chegar a minha vez tranquilamente. Sei como é. Pra mim, quanto mais demorar, melhor. Eu tô com um monte de livro aqui pra ler. Viu? Ô, sargento, e aproveitando esse ensejo sobre características, o que o serviço militar ajudou na formação do senhor como homem, como ser humano, como pai de família? Pois é, vamos lá então, André. A questão da vivência, eu acredito que seja a principal, né? Então, como eu me criei numa cidade pequena, só no ambiente familiar ali, então eu era muito fechado, muito tímido, digamos assim, né? Então aí eu me vi obrigado a conviver com outras pessoas, outras culturas, né? Então tinha carioca, tinha paulista, tinha nordestino, tinha pessoal da Amazônia, Mato Grosso do Sul. Então a gente vai convivendo com outras culturas, sempre aprendendo, né? Eu sempre fui muito observador, né? Então procurei sempre aprender com cada um aquilo que fosse o melhor, né? A gente tem a capacidade de distinguir o certo do errado, então aprende com o erro, tá? E não faça aquilo e repete as coisas boas, né? E essa vivência, vamos dizer assim, do Exército Nacional, né? Então, vive no Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Brasília, que é uma coisa totalmente futurista, né? Abstrata, digamos assim, de outro mundo. E agora aqui em Capivari, cidade pequena, tranquila. Então essa experiência que a gente vai levando e sempre vai aprendendo. A questão dos filhos aí, digamos assim, melhor para criar seria uma cidade pequena, né? Eu, do meu ponto de vista, vejo isso, né? Então tem toda a estrutura, a infraestrutura necessária, com escolas, com colégios, bons colégios, né? Então eu vejo que o serviço militar me ajudou muito nessa questão de desenvolvimento pessoal. Temos a experiência de, como já falamos aqui, de drogas, de alcoolismo, e a gente vai sempre superando, passando essas experiências adiante. Já falei com os atiradores sobre isso também, falei com eles sobre o imediatismo também, falei bastante. Questão do Facebook também falei bastante, não ficar só clicando ali, mandando para frente. O pessoal lê só o título, às vezes nem chega no parágrafo, né? É só o título ali e já manda para frente, né? E a partir do momento que ele mandou aquilo para frente, ele se torna um responsável por aquela notícia. É o coautor, né? Verdade. Então, para ter muita atenção quanto a isso, que aquilo pode voltar uma maldade para eles, tá?
E é isso aí, eu acho que a gente vai sempre aprendendo, né? A vida é um constante aprendizado, tá? Cada dia é uma experiência nova, cada dia um problema novo, uma solução nova, e vamos levando nossa vida aí da melhor maneira que a gente consegue. Sabe o que eu percebo no Sargento Vladimir? Não sei se ele disfarça bem, né? Mas é uma pessoa serena, né? Sereno. Você vê tranquilo, centrado, sereno, né? Tava pensando nisso mesmo. Você viu que ele era uma pessoa tímida e eu achava que todo mundo tinha a mesma solução que a minha. Eu também. É tímido, toma uma. Carca uma em cima que acaba tímido. Não, ó, tem gente que não precisa carcar uma, rapaz. Viu? É bom o álcool diz que é o lubrificante social, né? Então, o lubrificante social é ótimo. Mas é uma pessoa serena, é agradável conversar com ele, né? Transmite uma linha assim, é centrado. Quem pensa que o programa Independência só traz tranqueira? Estamos aqui com a presença do Sargento Vladimir, instrutor do TG 02011. Marcão, tem mais alguma coisa para ler para os nossos ouvintes? Preparada aí? Eu tô com um monte de características aqui dos dependentes Prossiga. E depois eu tenho primeiro as características e depois são os mecanismos de defesa. Putz, grila, esses rapazes são fogo. Lê mais características e na volta a gente lê o mecanismo de defesa. Me interessa, hein? Então, eu terminei em vitimização, né? E agora procrastinação de planos e projetos. Eu acho que fui eu que inventei isso. Procrastinação de planos e projetos não consegue concluí-los. Esta característica está muitas vezes ligada à dificuldade de perceber as suas reais possibilidades. Mais uma característica é a indisciplina. Tem dificuldades em aceitar autoridade e regras. Eu acho que foi por isso que eu não fiz o TG. Eu também. Vou ler mais uma. Código de valores confuso e deturpado. Por ocasião do uso, infringe regras em que ele próprio acredita tem comportamentos que considera inaceitáveis. Identificou mais alguma, Sargento? Você pode ver pela leitura aí que é uma sequência de ações, né? E uma leva a outra, né, Sargento? Uma sempre leva a outra, né? Imediatismo, procrastinação, né? E essa última aí que eu não lembro. Indisciplina. Isso, indisciplina no exército. O cidadão. O indisciplinado no exército não consegue sobreviver, não. É difícil, tem uma vida mais difícil, né? Nossa Senhora. Então o imediatista, se ele vai realizar algum projeto, ele já começa, não vai dar certo, isso vai demorar, já começa a procrastinar, né? E faltou a disciplina para ele levar aquela sequência de ações até conseguir realizar o objetivo dele, né? Pode ver que é tudo uma sequência de ações, né? André, você sabe que eu conheci um cara que era tão imediatista que aí, e ele era meio loucão, né? Aí tal, a gente na balada, aquele negócio de mulherada, não sei o que e tal. Aí eu via ele num conflito interno, né? Eu falei, o que aconteceu, né? Você não deu certo ali, conversando com a menina? Ele falou, rapaz, eu sou tão imediatista que dentro da minha cabeça eu já casei com ela, já não deu certo o casamento e eu já separei. E eu já tava bravo aqui porque eu tinha separado da mulher, rapaz. Que louco. Que doente. Muito bem, vamos ouvir mais uma musiquinha, a gente volta a bater mais um papinho com o Sargento Vladimir, ler mais alguma, aí depois nós vamos ler os mecanismos de defesa, né? Essa eu acho que a Thaís tá curiosa com os mecanismos de defesa também, hein, cara? Será? A propósito, um beijo pra Thaís, minha noiva, tá lá em casa com a minha mãe. Não ia esquecer, né? Não ia esquecer, né? Mas é que eu aproveitei a deixa, já que você tocou no nome dela. Olha, que seda, rapaz. Liso. Você tocou no nome dela, eu lembrei de mandar um beijo pra ela e abriu espaço pro Sargento mandar considerações e lembranças pra esposa dele também, né? Senão vai ficar bravo com o senhor, né? Ela tá ouvindo, Sargento? Tá ouvindo. Eita, fala pra ela que eu tô gravando, se ela quiser eu mando depois. Tá bom, com certeza. Então tá aí, como que é o nome da esposa do senhor? É Paloma. Então, Paloma, um beijo aí pra Paloma aí, pra Pietra, Pedro Luiz, a dona Neiva aí. Pro pessoal que tá escutando aí, um abraço aí pra todo mundo. Lembrando aí do Lucas também, do Oliveira, né?
quase que eu esquecendo deles, né? Então estão entre os melhores atiradores aí que eu tenho esse ano, então Legal. um abração para eles aí, tudo é bom aí, nos vemos amanhã. É isso aí. Amanhã que hora, sargento? Amanhã 6 horas. 6 da manhã. Calma aquela vez. Segundona. Então vamos ouvir mais uma musiquinha e a gente volta a falar mais um pouquinho sobre os mecanismos de defesa aí do alcoólico e do adicto, e depois eu quero que o sargento fale um pouquinho pra gente o que ele sente hoje, o que ele percebe na juventude de hoje, fora o que a gente já falou, né, do imediatismo, mas quais as dificuldades, o que o senhor está percebendo aí nessa geração Y, Marcão, qual que é a geração? Alfa. Alfa é os de agora. O que mais o senhor sente depois e percebe nessa geração alfa? A gente já volta já para Marco Melo. Diga mesmo. Agora leia pra gente os mecanismos de defesa. Só tem mais 2 características. Tem mais 2 características? Tem mais 4 características. Então leia as 4. Espécie de dependência emocional em relação a alguém. Quando o sóbrio apresenta grande dificuldade em tomar decisões, mesmo as mais simples, e espera que alguém esteja sempre a postos para resolver seus problemas. Angústia, insegurança, culpa e baixa estima. Apresenta desequilíbrio entre razão e a emoção. A razão corresponde ao que se sabe que é certo fazer. A emoção refere-se ao que se tem vontade de fazer, mesmo sendo destrutivo. Identidade confusa. Por ter passado muito tempo no uso de droga, a maioria das vezes estabelece todas as suas relações com base neste universo, de forma que, em seu estado natural, sobriedade, tem dificuldade de identificar quem realmente ele é e do que ele gosta. Sensível, sedutor, inteligente. Tais características estão muitas vezes ligadas a processos automanipulativos. E a última característica é a vivência do prazer, que insiste em fazer somente o que lhe traz prazer, fugindo da realidade. Depois os mecanismos. Sargento, essas características, lógico, não estão sempre presentes só em quem é usuário de droga ou de álcool, mas às vezes por causa de uma dependência emocional, ou enfim, por causa da geração alfa. O que o senhor identificou nesse tempo de trabalho do senhor com jovens, o que o senhor identifica ou dessas características, ou quais as maiores dificuldades que o senhor enfrenta e percebe nesses jovens de hoje, fora o imediatismo que o senhor já comentou, qual a dificuldade nessa relação de trabalho, de instrução com os jovens hoje? Vamos lá, André. Então, vamos falar aqui o que eu observo, o que eu penso, né? Então, na questão dos jovens, conversando com eles ali, que cara, eu sou um misto de pai, psicólogo, médico, professor, instrutor. Engraçado, e às vezes sou sargento ali também. Nas horas vagas. Nas horas vagas sou sargento. Então, o que tu identifica no jovem hoje em dia é uma carência muito grande. Então, o jovem está muito carente. Existem diversos fatores. Vamos dizer questão familiar, que é o principal. Não vou pregar a Bíblia, mas na Bíblia diz que a base de tudo é a família, né? A base da sociedade é a família. É a célula máter, né? E por anos aí nós vimos as famílias sendo degradadas. Nada contra ninguém, nenhuma opção sexual, nada, mas as famílias foram sendo degradadas. Foram saindo daquilo que era, digamos assim, óbvio, né? O natural, né? Natural. Então, o jovem de hoje é aquele jovem que passou por essa transformação. Muitos sentem falta do pai, muitos não têm, alguns não conhecem o pai, só tem convivência com a mãe, outros só tem convivência com o pai, outros nem com o pai nem com a mãe. Então essa questão interfere muito na formação do jovem, demais. Então a criança, ela tem que ter a mãe ali para passar a mão, para fazer aquela correção da educação diária, e o pai para chegar corrigindo mais forte, né? Então eles perdem esse parâmetro aí de vivência, né? Então acho que esse é o principal problema aí que a gente vê no jovem de hoje em dia, essa carência, essa falta às vezes de limites, né? Que
Diz que a mãe e o pai corrigem, a avó vai lá e destrói a correção, né? Então, aqueles que são criados com nada contra, né? Cada um tem a sua vivência, o seu problema, mas isso aí é uma situação que é recorrente. A gente viu nos jovens deste ano e aqueles que eu entrevistei ali nesse período de agosto, né, na semana retrasada, observa que a situação é mais ou menos parecida. Então eu comento com os meus atiradores lá, aprender com o que passaram, aprendam. Não foi bom a minha infância, eu senti falta do meu pai, eu senti falta da minha mãe, dos dois, ou de um dos dois. Então aprendam com aqueles erros e bola pra frente, tem que seguir a vida. Então aprendam, superem. Mas eu não consigo superar sozinho. Procure ajuda, procure assistência social da prefeitura, tá aí, né, do estado. Então procurem ajuda. Eu preciso de ajuda porque eu não consigo superar esse trauma. E isso aí, se não superar, vai atrapalhar a vida dele até o final. Daqui a pouco ele está envolvido com álcool. Daqui a pouco ele está envolvido com drogas. Álcool e droga é o final de tudo isso aí, viu? Então ele tem essa carência, ele não consegue superar. Aí alguém oferece alguma coisa para ele, toma isso aqui que vai te melhorar. Aí aquele prazer imediato, né? Imediatamente esquece de todo o problema. Então sempre procurem ajuda. Tem ajuda especializada, tá? Então procure os canais aí, inclusive o AA, sempre tem gente disponível para ajudar, né? Graças a Deus tem gente que está sempre disponível para esse tipo de ajuda. Sargento, sabe, olha só que curiosidade, né? Ele estava falando da carência, e aí eu lembrei que tinha, naquele livro que de vez em quando eu leio pra galera aí, Desestruturas Emocionais, do Leônidas da Silva Tonico e Maria Diamantina Castanheira dos Santos. É um livro muito bacana da Nova Consciência Editora, que fala justamente sobre esse tipo de desestrutura, né? A carência é uma dessas desestruturas. Mas eu abri na página 130 por acaso ou por causa e falo assim, a carência. A carência é outra máscara incrível do medo. A carência começa pela suspeita da pessoa de ter... pela suspeita da pessoa de que não merece ser amada ou querida. O medo de ficar só ou do abandono atormenta o carente. Quanto mais ele alimenta essa sensação, mais busca conseguir atenção e carinho. O paradoxal dessa procura é que o carente, movida pela necessidade de conseguir a atenção do outro, modifica seu comportamento, exagerando no seu apego, nas atitudes de carinho. Torna-se pegajoso, invasivo e, ao invés de aproximar, afasta as pessoas pretendentes, amigos ou parentes. E, quanto mais se afasta, mais nutre o desejo de conseguir a atenção delas. Olha que ciclo vicioso, né? Quanto mais carente, mais precisa de carinho e mais torna pegajoso. Ninguém gosta de ninguém pegajoso, sai pra lá, e ele fica mais carente e vai alimentando essa desestrutura emocional. Então o sargento falou de procurar ajuda justamente para esse tipo de desestrutura emocional ou psicológica que existe Neuróticos Anônimos, reuniões todos os sábados ali na rua André de Melo 286. Não precisa ser louco nem neurótico para frequentar a Irmandade de Neuróticos Anônimos. É um lugar de 12 passos, é um lugar que se fala de si, a pessoa vai encontrar outras pessoas que têm essas mesmas dificuldades e não parece, mas essa terapia de espelho funciona, galera. Os 12 passos são milagrosos para esse tipo de desestrutura emocional, alguma carência afetiva. O sargento falou, né, de famílias desestruturadas que não tem um pai, não tem uma mãe ou não tem os dois, e isso traz realmente marcas indeléveis na alma da pessoa. A pessoa fica realmente com quem não tem um trauma de infância, né, uma coisa mal resolvida, e isso vai sendo arrastado para a vida inteira, né? E quanto maior o segredo, maior a doença. E o segredo de 12 passos é justamente essa terapia de espelho, é expor isso, e a
luz da exposição, a doença diminui e muito, né? Então, Neuróticos Anônimos, sábados às 15 horas, seu nome vai ser preservado no mais profundo anonimato. Ninguém vai ficar sabendo que você foi lá. Pode ir lá, galera. É tranquilo. Muito bem. Temos 10 minutos de programa Independência ainda. Legal. Eu vou tocar aquela música do The Flanders, Tempos Felizes, que você gosta. Gosto muito dessa música. E a gente volta aí para os mecanismos de defesa. A gente volta para ler os mecanismos de defesa. Legal. E para o sargento deixar uma mensagem aí para os jovens de hoje. E a gente encerra aí, ó, o Marcão, a partir das 15 horas, ele entra aqui no ar com o programa Tardes Sônicas. Isso mesmo, André, obrigado. Até às 17 horas. Muita música boa. Escutei semana passada, escutei inteirinho, hein? Só assando pedrada. uma carninha, viu? E o sargento, a gente vai convidar o sargento para um churrasco ainda. Opa, hein? já tá convidado. Aquele churrasco gaúcho, hein? A gente é meio interesseiro, né? A gente tá convidando ele para ele cozinhar. Olha que convidador. Ele tá convidado para comer um churrasco lá em casa, quando for inaugurar o Recanto do Guerreiro, mas ele manja mais de churrasco do que ele veio falar uma receita de picanha que eu nunca ouvi falar, então, rapaz, vai ter que fazer. Vai ter que cozinhar. Programa Independência. A voz da recuperação. Legal. Marcão, dá tempo de você ler aí pra gente alguns mecanismos de defesa do alcoólico, do adicto. Vou ler. O primeiro mecanismo de defesa é o mais conhecido, é o da negação. Negar as situações que envolvem o químico e a própria dependência é o objetivo psíquico dos mecanismos de defesa. Então a primeira coisa que o nego fala é: tá usando droga, João? Não. Júnior, você bebeu de novo, né? Não, mãe, imagina, eu fui comprar o frango. Então, negação é o primeiro, né? A segunda é justificação. Justifica os seus erros e condutas em situações perfeitamente evitáveis. Minimização. Diminui as situações sérias relativas ao uso do químico com o objetivo de reaproximação das mesmas. Generalização. Apesar das evidências de suas dificuldades em relação ao químico, em seu discurso inclui-se no grupo dos que alegam fazer uso apenas recreativo da droga. Essa é a generalização. Desfocalização. Atribui a causas secundárias, geralmente situações que envolvem outras pessoas, seu consumo e dependência, tirando de si o foco dos problemas que lhe ocorrem. Essa daí é aquela, né, famosa cortina de fumaça, né? Mano, você não acha que você tá bebendo muito? Não, mas olha ele como ele bebe o dobro de mim, não sei o quê. E seu irmão? Entendeu? Ou então joga na própria pessoa. Eu adorava fazer isso. Quando foi ver, a pessoa, o que adianta? Eu bebo muito, mas você é um filho da mãe, você faz isso, você faz aquilo. Eu jogava tudo na cara, tirava o foco de mim e boa, já tomava mais uma. Eita! Desfocalização, então, é também um mecanismo de defesa. Depois temos mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mecanismos. Se não der para hoje, a gente lê no próximo. Próximos Independência a gente lê. Eu hoje não faço mais nada disso, viu? Nem eu. Sargento Vladimir, foi um prazer receber o senhor aqui. Aprendi bastante, viu, nesse nosso bate-papo. Me identifico. Sempre que o senhor quiser vir participar aqui do programa Independência, sempre que tiver que dar algum recado do TG, use aqui como um espaço aberto aí para ser a voz do senhor aí, né? E gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, para o jovem de hoje, né? A palavra é do senhor. Obrigado, André. Obrigado, Marcão. Tamo junto. Foi um prazer, foi meu também. Como eu falei antes aqui, 2 horas se passaram aqui, parece que foram 10 minutos. Legal. É um papo agradável, que conversa boa, assunto interessante, né? A gente nem vê o tempo passar. Agradeço aos ouvintes aí pela paciência também, né? De ouvir 2 horas aí. Um recado aí pra minha esposa aí, prepara o café que eu já vou chegar aí. Um abraço aí pros atiradores aí, tá? Vamos seguir na luta, né? Tem mais até dezembro, aí tem 2, 3 meses ainda. Tá? E o tempo passa muito rápido, então vamos aproveitar cada momento, tá? Boa. E a mensagem aí para os demais jovens aí que estão no sistema aí do serviço militar obrigatório também
Deem um tempo ao seu tempo, tá? Cada coisa no seu tempo. Vamos conversando, ainda em janeiro eles retornam, tá? A gente conversa mais individualizado, com um tempinho maior. Mas vamos fazer o que tem que fazer. Não adianta, o tiro de guerra não vai sumir, não vai desaparecer, vai continuar ali. Eu sou um passageiro aqui também, então em seguida eu vou embora, vem outro. Mas a rotina, o serviço militar, ele vai seguir. Então, não tenham medo, tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Tudo que vocês vão aprender, eu vou ensinar lá no decorrer desse tempo de instrução. A única coisa que eu peço é que sejam pontuais, tá? Tem que estar lá às 6 horas da manhã. Para muitos é uma dificuldade, é um desafio, mas acreditem, para mim também é. Porque eu, além de cuidar do TG, além de cuidar da instrução dessas 2 horas, depois eu cumpro o expediente normal no TG, tenho a parte burocrática para fazer, e de noite tenho que dar atenção para minhas crianças, para minha esposa, tenho que fazer as coisas da casa, tenho que ajudar em casa também, e não é diferente para todo mundo. Então, não é nenhum mistério, nenhum bicho de 7 cabeças. Vamos fazer o TG, aqueles que são mais voluntários, com certeza serão mais destacados, tá? Irão na frente, mas é para todo mundo. Então, nasceu do sexo masculino, completou 18 anos, a próxima sequência é o alistamento para conseguir o seu certificado militar, né? Ou de dispensa ou de reservista, que é um pré-requisito para muitas outras coisas. Emprego, pegar passaporte, viajar para fora, tudo. Quem precisa passaporte, não tira esse comprovante de quitação com o serviço militar. Ser candidato a qualquer tipo de cargo, candidato, né? eletivo, concurso público também não pode ser empossado se não tiver a quitação com o serviço militar. A questão do emprego também, ele não consegue ser registrado, né? Carteira assinada, bonitinho ali, conforme manda a lei. Faculdade também, a gente tive que apresentar esse documento na minha faculdade. Exatamente. Então, nasceu do sexo masculino, 18 anos, serviço militar obrigatório. E nos vemos aí em janeiro, com certeza. Temos mais esse final de ano ainda para desempenhar aí no tiro de guerra. Aí o ano que vem, uma nova turma aí, já com o apoio desses que passaram esse ano, já se dispuseram a me ajudar o ano que vem, então estamos aí. E aqueles que já passaram pelo TG também, os mais antigos aí do ano passado, retrasado, e os senhores mais velhinhos aí também, um grande abraço aí para todos, tá? Com certeza, aqueles que vão lá no TG tomar um cafezinho ou fazer alguma coisa lá, sempre relembram e contam as suas histórias, suas passagens pelo serviço militar. E hoje podem contar para os netos, para os irmãos, para os filhos ali, boas histórias e o aprendizado que tiveram lá nesse período, tá bom? Legal. Um grande abraço aí para todo mundo. Beleza. Show de bola. Obrigado, Vladimir. E na próxima turma pode contar com a gente, que a gente vai lá falar um pouquinho sobre Alcoólicos Anônimos e alcoolismo. E essa próxima turma não pode levar droga lá para dentro, que vai ser em cana, hein, filho? Muito bem, Marcão. Chegamos ao fim, então, de mais um programa Independência. Maravilha, Voz da Recuperação. Agradecemos aí a todo mundo que acompanhou, o pessoal lá do Tiro de Guerra e todos os ouvintes da Rádio Alternativa FM. Domingo que vem a gente está de volta. Lembrando que domingo que vem começam as reuniões festivas aí dos 37 anos do Grupo Capivari de Alcoólicos Anônimos a partir das 9 da manhã. Todos são bem-vindos. Fiquem com Deus. Fui. Valeu, André. Obrigado. Um abraço a todos os ouvintes. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa 106,3. Até domingo que vem, com mais informações a respeito de dependência química e alcoolismo. Obrigado, até mais!